Se a luta é muito grande. Meus irmãos, a paz de Cristo Jesus a todos vocês, você que está aí no conforto da sua casa, participando desta reunião de celebração e adoração ao nome de Jesus. É uma noite muito favorável, onde a presença de Deus tem sido marcante aqui. Que experiência maravilhosa, né? Os cultos estão retornando, bem devagar, né? Em muitos lugares. O desejo nosso é sempre poder estar reunido, né? Com a comunidade, com a congregação, os irmãos. Mas eu sei que muito em breve as coisas vão entrando no seu devido lugar, né? Quero louvar a Deus pelo dia de hoje, que é o dia do pastor, né? Louvar a Deus pela vida do pastor Carlos, que é um pastorzão muito respeitado, uma referência, um homem idôneo aqui no nosso bairro. Que Deus abençoe o senhor, aos pastores do campo e a todos os pastores. Eu não sei se você já fez isso, mas você já orou pelo seu pastor hoje? Então, se você não orou, não perca a oportunidade. Esteja orando, intercedendo pela vida do seu pastor, da família do seu pastor, porque eles têm sido canal de bênção para a nossa vida e para a nossa família. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma reflexão no livro de Lucas, no capítulo 1, versículo de número 5. O pastor colocou um título que fala que grandes coisas fez o Senhor. Então eu quero refletir com vocês no capítulo 1. Os irmãos que puderem, nós já fomos abençoados aqui, né, pelo nosso amigo que antecedeu, com louvores inspirados pelo céu, com uma voz ungida, e ele deixou aqui o altar preparado, né, irmão? Só para a gente poder entrar sem fazer muita força e glorificar Jesus. Que Deus abençoe, tá, meu amigo? Meus irmãos, uma passagem, né, um texto um pouquinho extenso, então eu vou sendo bem objetivo aqui na minha leitura. Eu vou começar lendo o versículo 5, 6 e 7, logo após nós iremos pular para o 11. Vamos comigo? Existiu no tempo do rei Herodes, existiu no tempo de Herodes, rei de Judá, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Versículo de número 11. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se, e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. 18, irmãos, dá um pulo aí para o versículo 18. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. E respondeu o anjo e disse-lhe: eu sou Gabriel, e assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e a dar-te estas alegres novas. Todavia ficarás mudo, e não poderás falar até ao dia em que estas coisas aconteçam, ou essas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, para que a seu tempo se hão de cumprir, E o povo estava esperando a Zacarias,
e maravilhavam-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar. E entenderam que tivera alguma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Amém, meus irmãos? Eu não quero me prender nas questões teológicas do texto. Eu quero apenas aqui falar sobre a experiência desse casal. Foi uma experiência de vida muito marcante e que vai trazer algumas lições para nós, alguns ensinamentos para nós. Bom, chegou o dia de Zacarias oficiar diante do Senhor, segundo a classe, que ele pertencia. E o costume do sacerdócio era que isso deveria ser feito, através de um sorteio. Então a história mostra que Zacarias, foi sorteado, contemplado, e chega o tempo dele oferecer esse sacrifício ao Senhor. O povo reunido, como diz o texto, todos estavam em oração. Só que Lucas vai destacar algo aqui que me chama muita atenção, porque ele começa falando sobre as qualidades desse casal. E o texto diz que eram ambos justos perante Deus. E o que me deixou assim admirado quando eu olhei para essa expressão é que a responsabilidade do sacerdócio, do ministério, estava sobre Zacarias, E por uma série de outras questões, cultural, religiosa, daquele tempo, Isabel não tinha esse compromisso, Essa responsabilidade que o seu marido tinha. Mas o texto mostra uma conexão muito grande nessa família. Porque não era o Zacarias que era justo, mas ambos. Há uma conexão de alma, uma conexão de espírito. O propósito do coração deles estava alinhado ao propósito do coração de Deus. E é muito comum a gente ver algumas famílias, alguns ministérios em que você vê uma mulher muito fervorosa e um homem que arrasta um pouco na fé. Ou um homem de Deus posicionado e uma mulher que não consegue acompanhar o ritmo, que não consegue alinhar o propósito. Mas não acontece isso nessa família. É uma família conectada no mesmo propósito. Ambos eram justos, ambos eram íntegros, viviam uma vida honesta diante de Deus, Se a gente falar desse casal, a gente pode destacar esse casal como um modelo padrão para uma vida, para um exemplo de uma vida religiosa. Porque eles não eram apenas justos, mas eles viviam de forma irrepreensível em todos os mandamentos e em todos os preceitos. É um casal que você olha e você não consegue encontrar neles falha.
Era um casal que você olhava e não encontrava neles um erro. Não tem o que falar de Zacarias. Não tem o que falar de Isabel. Porque ambos viviam uma vida de inteira devoção, obediência, amor, entrega, dedicação, prazer em todos os mandamentos, regras, preceitos. Em todos eles eram irrepreensíveis. Então é um casal que a gente pode dizer que era um casal referência. Um exemplo de vida de fé, de comunhão, de dedicação. Se quer tirar alguém para ser um exemplo de como servir ao Senhor, de como adorar ao Senhor, Isabel e Zacarias, que viveram intensamente, obedecendo ao Senhor em todos os seus mandamentos. Porém, o próximo versículo vai dizer que, apesar de toda essa devoção, fidelidade, obediência, o texto diz que eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E ambos já estavam avançados em idade. E aí a gente começa a se perguntar, porque se a gente trata desse assunto na sociedade de hoje, é muito comum, né? Dentro dessa sociedade moderna, você conhecer mulheres que não querem ter filhos e outras que querem apenas ter um filho, né? Por uma série de questões que a gente não vai entrar em detalhes. Só que Isabel mostra, né, aqui na sua fala, na sua declaração, no versículo de número 80, é isso? Ih, não, passou direto aqui, acho que a folha virou. Ah, tá. No versículo de número 25, assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens, a minha vergonha, o meu vexame, uma desonra pública. E aí a gente se mede, porque a gente sempre pergunta, como pode a gente que vai vivendo uma vida de tanta entrega, de tanta obediência, de tanto serviço, de tanta submissão, de tanta dedicação, arrastar uma vida inteira, arrastando durante toda a vida essa vergonha diante dos homens. Porque era motivo para alguém medir como a gente também se mede, olhar e dizer assim, como pode um casal tão fiel, tão dedicado, tão obediente, aquele casal é uma bênção, e eu não entendo o que há de errado. Por que que Deus não concede a eles essa bênção de ter um filho, né? A fidelidade deles diante do povo daquela época não era suficiente para justificar a bênção de Deus para aquela gente. Eles tinham que ter filhos. E tem horas que a gente se pergunta, mas como pode, Deus? Tantos anos te servindo, né? Sendo obediente, fiel na sua obra, e o Senhor me permite arrastar uma vergonha dessa diante de todos os homens. Todo mundo sabia. Era um vexame público, uma desonra. Só que o que me chama a atenção é que essa vergonha não interfere no nível, na qualidade da obediência, da adoração, do serviço que eles prestavam.
Apesar de não terem filhos, eles permaneceram a vida inteira sendo fiéis, irrepreensíveis e justos diante do Senhor. Porque tem horas da vida que a gente parece que vai servindo a Deus por aquilo que Ele pode nos dar. Tem horas que a gente entra em algumas rotas de barganha, fazendo para Deus sempre com o interesse de receber alguma coisa. E esse casal não serve por aquilo que Deus vai dar, porque eles foram fiéis até os últimos dias do ministério, ainda arrastando toda essa vergonha, foram fiéis. Só que o texto vai dizer, pastor, que quando ele é escolhido para oferecer ao Senhor um sacrifício, quando ele entra no templo, que era um privilégio muito grande, era onde Deus habitava, a comunidade reunida, celebrando a vida, celebrando a fé, celebrando a história em oração, todos reunidos no templo, o lugar onde Deus estava, onde Deus morava, onde Deus habitava. E o texto diz que esse camarada entra e ele é surpreendido pelo céu, porque um anjo do Senhor desce. Ele fica espantado e o anjo vai dizer: rapaz, as tuas orações foram ouvidas diante de Deus. E a sua esposa vai ter um filho, e o nome dele será João. Oh, glória a Deus! Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. É o Deus que esteve a história antes da história acontecer. Esse é o Deus que nós existimos, que nós servimos. É o Deus que existe antes do tempo existir. Na verdade, o tempo foi feito por Ele, porque o profeta vai dizer que Ele é Pai de eternidade. Ele é o Deus que está governando o tempo. Ele é Deus que dirige a história dentro do tempo, ainda sendo eterno. Os céus não podem conter toda a sua presença, toda a sua glória. Ele entra dentro do templo, ainda sendo eterno, para ser Deus conosco, para manifestar em nossas vidas os seus sinais. E o texto diz que o anjo desce e vai falar para ele: rapaz, a sua esposa vai ter um filho. E aí a pergunta que cabe para cada um de nós, aí cada um tem a sua contestação: por que esse anjo não desceu antes, já que Deus ia fazer, pastor? Porque esse casal, se esse anjo desce antes, se Deus em outro momento, em outro ambiente, não sei, presenteia aquela família, eles estariam mais novos, com saúde, para ver aquele garoto crescer, para ver aquele garoto casar, enfim, fazer parte do curso natural da vida. Só que essa mulher vai produzir no final da vida, sem condições humanas para isso. E por que Deus faz no final? É sempre assim. A gente está sempre envolvido no reino e nas coisas de Deus, com essa expectativa de sempre produzir para nós e nunca produzir para o reino de Deus. Deus vai usar aquele casal. A gente precisa entender que nós estamos aqui com uma missão. É Deus realizando os seus sonhos em nós e através de nós, para que possamos produzir para o reino. João veio para ser um divisor de águas na história. Deus arranca a vergonha, mas cumpre o seu propósito soberano através daquela família. E o que está acontecendo é isso. O anjo não desce antes. Ele vai chegar com uma mensagem do céu,
em um momento em que não havia condições humanas, pastor. Não existia mais condições humanas para que eles pudessem gerar um filho. E Deus faz isso, viu, irmãos? Eu vim aqui para liberar essa palavra de vida para mim, para você, para a tua casa, para mim. É quando não há mais condições. É quando a gente já não espera mais. É quando já está tudo engavetado, pastor. Ele estava esperando para encerrar o ministério, viver a aposentadoria, a vidinha dele quieta lá no canto, esperando os seus últimos dias. É quando a gente já não espera mais. É que Deus desce no improvável, em condições impossíveis, para fazer uma promessa aos olhos de qualquer mortal absurda. E o cara que viveu uma vida inteira irrepreensível, um modelo padrão de uma vida de santidade, de fé, diante do povo, esse cara vai olhar e vai dizer: peraí, eu sou velho, avançado em idade, a minha senhora também, como isso vai acontecer? O anjo vai dizer para ele assim: ó, vai acontecer e você vai ficar mudo, tá? Você vai ficar mudo, até que isso aconteça por causa da sua incredulidade. Calma aí. Você foi irrepreensível a vida inteira, obediente em todos os mandamentos. Você deixou um exemplo de vida, de fé, de serviço, de obediência a Deus a vida inteira. E como agora você consegue manifestar tanta incredulidade? Gente, é natural, viu? É comum. Isso é comum para você, é comum para mim. Eu estou encerrando a minha participação. É comum para todos nós. Porque Deus, quando quer gerar fé em nós e quer fazer, manifestar as suas obras, Ele leva a gente para dar uma voltinha na rua do absurdo. Lá tudo é absurdo, é loucura, não adianta. Mas se for o Abraão, pai da fé, o Abraão vai olhar e vai dizer assim: oxalá que viva Ismael diante dos teus olhos. Como quem estivesse dizendo: olha, eu já fiz a minha escolha, o senhor não precisa se preocupar, tu pode cumprir tudo aquilo que o senhor falou para mim, as promessas, através do Ismael, porque já estamos avançados de idade, aquela história toda que o senhor conhece. Aí Deus falou assim: ó Abraão, você escolhe Ismael, eu escolho a improvável, eu quero ficar com Sara, porque através dela eu vou fazer sair um filho. Abraão riu no capítulo 17, no capítulo 18, o anjo faz a visita e pergunta: Abraão, onde é que está Sara? Porque essa mulher vai gerar filhos. Sara dentro da tenda ri. Porque existem promessas que Deus faz para a nossa vida que são improváveis. A gente olha e diz assim: não tem como isso acontecer. É Deus olhando para a tua casa e projetando o futuro dos teus filhos e da tua família, e você diz: Deus, isso é loucura, não tem como acontecer. Porque não tem como, irmãos. Os caminhos dele são mais altos do que o nosso. Quando ele leva para a gente dar uma voltinha na rua do absurdo, tudo é loucura. E aí, ninguém conhecia a incredulidade. Todo o povo olhava para ele e dizia assim: esse cara demorou lá dentro, no mínimo está tendo uma experiência com Deus. Quando ele sai, o povo está maravilhado por tudo que está acontecendo. Para o povo, aquele cara ali é um herói. Quando ele chega dentro de casa, a mulher dele fala com ele, ele não responde. O que está acontecendo? Para a mulher dele, aquele cara é um cara transformado, porque depois que ele entrou no templo, ele voltou para casa transformado. Porque ele saiu de casa falando e voltou para casa mudo. E aí Deus vai mudar tudo na casa dele. A mulher dele vai gerar um filho. Para o povo ele é herói. Para a mulher dele ele é um transformado. Mas dentro dele ele carrega uma certeza: que tudo que está acontecendo na minha casa não é mérito meu.
Não é porque eu fui um cara de oração uma vida inteira, porque eu li muita palavra, busquei muito ao Senhor, porque eu fui fiel, porque... O que está acontecendo na minha casa é João, graça divina. A minha fé não me deixava alcançar tudo o que está acontecendo. O que está se manifestando aqui é a obra da graça. Tem horas da vida que Deus fala algumas coisas para nós que a gente não acredita. Mas o que vai acontecer na sua casa não é o tamanho da tua fé que vai fazer manifestar isso, porque a gente não tem fé para alcançar isso. Isso é João, é a graça divina que está nascendo. É Deus que está dizendo assim, ó, o tempo passou, caiu no esquecimento dos homens, talvez nem você mais esteja contando com isso. Eu ainda, gente, sou daquela Assembleia de Deus lá das antigas, viu? Tem uma teologia moderna aí, a galera cada vez mais está ficando inteligente, ficando cada vez mais cético. Eu não tenho problema com ninguém, com nenhuma dessa gente. Mas eu continuo acreditando que Deus manda anjo. Eu ainda continuo acreditando que Deus faz mulher estéril gerar filhos. Eu ainda continuo acreditando que o meu Deus é o Deus dos impossíveis. E Deus está dizendo, olha só, para você o tempo já passou, mas eu estou vindo hoje dentro do tempo dizer para você que eu vou destruir a vergonha no meio dos homens. Grandes coisas fez o Senhor. Grandes coisas Deus está fazendo nessa noite na tua família, na tua casa. Grandes coisas Deus está construindo hoje na sua história. Essa noite é a noite que o Senhor está vindo como um despertamento para nós. É Deus dizendo para mim, dizendo para você, desperta, se coloca de pé, porque esse tempo será tempo de eu manifestar os meus sinais na tua casa. Talvez os homens possam olhar e dizer, isso jamais acontecerá. Porém, o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Haveria coisa alguma demasiadamente impossível ao nosso Deus. Que nessa noite o Senhor possa manifestar sobre nós os seus sinais. Que nessa noite Deus possa te surpreender enviando um ser celestial na tua casa para fazer uma visita. Que essa noite Deus possa visitar os seus sonhos. Que essa noite Deus possa te visitar a tua família, trazer resposta das tuas orações. De repente você está dizendo, eu já orei há 30 anos atrás, e Deus está dizendo, a tua oração está guardada. Você está presa no tempo, eu não, eu sou eterno. Eu vou descer para dizer a resposta para a tua oração nessa noite, no nome de Jesus. No nome de Jesus, vem para cá, meu amigo. Eu quero te convidar nessa noite para nós orarmos juntos. Eu vou passar. O servo de Deus está louvando o nome do Senhor, mas eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua família. Eu quero orar intercedendo a Deus, porque Deus tem coisas grandes para manifestar nesse tempo sobre a sua vida. Esse tempo é tempo de Deus destruir o nosso opróbrio diante dos homens. Esse tempo é tempo de Deus remover a vergonha, o vexame, a humilhação. Ah, meu Deus! Tem sempre alguém para apontar a gente. Você pode viver uma vida direitinha, de fidelidade, obediência, mas tem sempre alguém para contestar. Mas Deus está dizendo, eu vou descer, pode ficar despreocupado. Eu vou descer para abençoar a tua casa, abençoar a tua família, vou honrar os teus dias. Oh, glória a Deus! Você vai descansar, aposentar, encerrar a tua carreira, mas debaixo da provisão dos céus, no nome de Jesus. Pai, queremos te orar nessa noite. Agradecer pela vida do nosso pastor Carlos, dos obreiros dessa casa, de sua família, de meus irmãos.
Oh meu Deus, nos reunimos talvez com a expectativa do Zacarias. Eu só vim aqui oferecer, eu vim aqui entregar, eu vim aqui orar, eu vim aqui interceder pelo povo. O coração dele era voluntário, ele foi fazer uma entrega e recebeu uma visita. Que essa noite os céus possam se abrir para nós, seja uma noite de visitação, uma noite de encontro, uma noite de manifestação da tua mão, da tua bondade, uma noite que o Senhor possa destruir as nossas vergonhas, uma noite que o Senhor possa fazer nascer a graça divina. Manifesta amor e bondade e misericórdia sobre nós. De repente o Senhor vai olhar para nós e vai ver que não há em nós fé suficiente para isso. Mas não faça pela nossa fé, faça pela tua bondade, faça por tua fidelidade, faça para cumprir o teu propósito, faça para glorificar a Jesus em nós e através de nós. Abençoa nossos lares, nossa família, nossos irmãos, a todos que nos ouvem, no nome de Jesus. Amém.